Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir sua obra em Israel. Ele recebeu uma força extraordinária para realizá-la. O livro dos Juízes conta a história de sua vida. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Juízes 13, verso 1. Neste ponto, o autor nos apresenta a um homem chamado Manoá, cuja esposa era incapaz de conceber. Juízes 13, verso 2. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não gerava filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você dará à luz um filho, e esse filho, esse milagre, será o próximo libertador de Israel. Juízes 13, verso 3. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse a ela: De fato, agora você é estéril e não gerou filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Este é um evento único que ocorreu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Este menino prometido cresceria para salvar Israel do domínio dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes teve. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto nazireu. Este voto é explicado em Números 6, versos do 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: Fale aos israelitas e diga-lhes, se um homem ou uma mulher quiser fazer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como nazireu, eles devem abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não devem beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Eles não devem beber suco de uva ou comer uvas ou passas. Enquanto estiverem sob seu voto nazireu, eles não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto nazireu, nenhuma navalha pode ser usada em sua cabeça. Eles devem ser santos até que o período de sua dedicação ao Senhor termine. Eles devem deixar o cabelo crescer. Isso significava que ele não podia beber vinho e não podia cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho enquanto estava grávida, nem a comer nada impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo estando ainda no útero. Apesar de o visitante celestial estar falando diretamente com ela, a mulher foi até seu marido e o informou sobre o que havia acontecido. Juízes 13, versos do 8 ao 13. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ó meu Senhor, por favor, deixe o homem de Deus que você enviou vir até nós novamente e nos ensinar o que devemos fazer pela criança que nascerá. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu com pressa e contou a seu marido e disse a ele: Veja, o homem que veio até mim no outro dia acabou de aparecer para mim. Então Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando ele chegou ao homem, disse a ele: Você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: Sou eu. Manoá disse: Agora que suas palavras se cumpram, qual será a regra de vida do menino em sua obra? Então o anjo do Senhor disse a Manoá: De tudo o que eu disse à mulher que ela tenha cuidado. Ela não pode comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida semelhante, nem comer nada impuro. Tudo o que eu ordenei a ela que ela observe. Manoá provavelmente o confundiu com um simples homem enviado pelo Senhor e disse: Por favor, fique aqui e prepararemos um cabrito para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Seria mais apropriado o casal oferecer um holocausto. Quando Manoá colocou o holocausto sobre uma rocha conforme solicitado, o visitante fez algo miraculoso. Ele se elevou na chama e subiu ao céu. No local, Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. De repente, Manoá ficou aterrorizado e disse: Certamente vamos morrer porque vimos a Deus. Ele corretamente equiparou o anjo do Senhor a Deus, mas sua esposa disse a ele:
Se o Senhor quisesse nos matar, Ele não teria aceitado um holocausto e uma oferta de cereais de nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria dito tais coisas nesse momento. Assim a mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes 13, versos do 19 ao 25. A esposa de Manoá chamou seu filho de Sansão. Deus o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, preparando Sansão para a obra preparada para ele. Sansão tomou algumas decisões de vida questionáveis para um homem que havia sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento, provando no final que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesma. Sansão desceu a Timnate e viu uma jovem filisteia lá. Ele disse aos pais que queria se casar com ela. Os pais tentaram falar sabedoria em sua vida, dizendo que ele não deveria se casar com alguém que não faz parte do povo de Deus. Mas eles não sabiam que o interesse dele por esta mulher específica era do Senhor, que queria que os filisteus proporcionassem uma oportunidade para um confronto. Juízes 14, versos do 1 ao 4. Sansão desceu a Timnate e viu ali uma jovem filisteia. Quando voltou, disse ao pai e à mãe: vi uma mulher filisteia em Timnate. Agora consigam-na para mim como esposa. Seu pai e sua mãe responderam: não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse ao pai: conseguem-na para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles dominavam sobre Israel. Sansão foi atacado por um jovem leão em sua jornada para Timnate, onde sua futura noiva morava. E o Espírito do Senhor veio sobre ele com força, e ele rasgou o leão com as próprias mãos. Isso foi uma forte indicação de que ele havia sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Em Juízes 14, versos do 5 ao 7, Sansão desceu a Timnate junto com seu pai e sua mãe. Ao se aproximarem dos vinhedos de Timnate, subitamente um jovem leão veio rugindo em sua direção. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se rasgasse um cabrito. Mas ele não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele desceu e conversou com uma mulher e gostou dela. Sansão escolheu propor um enigma aos filisteus em um banquete que provavelmente deveria funcionar como sua festa de noivado. O prêmio por responder ao enigma, dentro de uma semana, seriam 30 mudas de roupas. Nos dias bíblicos, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Sansão, pensando em sua recente vitória e no mel que a acompanhava, exclamou: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Juízes 14, verso 10 ao 14. Agora seu pai desceu para ver a mulher, e lá Sansão realizou um banquete, como era costume para os jovens. Quando as pessoas o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixe-me contar um enigma, Sansão disse a eles. Se você puder me dar a resposta dentro dos 7 dias do banquete, eu lhe darei 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se você não puder me dizer a resposta, você deve me dar 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Diga-nos seu enigma, eles disseram. Vamos ouvir. Ele respondeu: do comedor, algo para comer, do forte, algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Os filisteus ficaram enfurecidos quando não conseguiram entender o significado. Os homens ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era uma deles, e sua família, a menos que ela conseguisse fazer Sansão revelar a resposta e compartilhá-la com eles. Assustada, ela chorou diante de Sansão por 7 dias, e finalmente ele não aguentou mais porque ela o havia importunado tanto.
Como resultado, ele revelou a solução para ela. Mais tarde, quando o homem filisteu repetiu a resposta, Sansão soube como eles a haviam obtido. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas roupas a esses homens para cumprir o acordo que havia feito. Ele retornou para casa depois disso, mas não com sua esposa. Após algum tempo, Sansão causou mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar sua esposa, mas seu pai não o deixou entrar em seu quarto. Ele a havia dado a outro homem, porque presumiu que Sansão não estava feliz com ela. Ele destruiu suas plantações pegando 300 raposas, amarrando suas caudas com cordas e tochas, colocando-as em chamas e soltando-as em seus campos. Juízes 15, versos do 1 ao 5. Mais tarde, na época da colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Estou indo para o quarto de minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha certeza de que você a odiava," ele disse. "Por isso a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Leve-a em vez dela." Sansão disse a eles: "Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu realmente vou prejudicá-los." Então ele saiu e pegou 300 raposas e as amarrou cauda a cauda em pares. Ele então prendeu uma tocha a cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de trigo dos filisteus. Ele queimou os feixes de trigo e o trigo em pé, junto com os vinhedos e oliveiras. Os filisteus retaliaram matando a esposa e o pai de Sansão. E Sansão, por sua vez, vingou os assassinatos com as próprias mãos. Juízes 15, versos do 6 ao 8. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?", eles foram informados: "Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro." Então os filisteus subiram e queimaram ela e seu pai até a morte. Sansão disse a eles: "Visto que agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês." Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus sitiaram uma vila em Judá para se vingar de Sansão, enquanto ele se escondia na caverna. Para aplacar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele havia causado problemas para eles ao provocar os opressores filisteus. Não perca a ironia aqui. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles apenas depois que prometeram não matá-lo eles mesmos. Juízes 15, versos do 12 ao 13. Eles disseram a ele: "Viemos para amarrar você e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jure-me que vocês não vão me matar." "Concordamos," eles responderam. "Só vamos amarrar você e entregá-lo a eles. Não vamos matar você." Então o amarraram com 2 cordas novas e o tiraram da rocha. Quando os filisteus viram Sansão amarrado se aproximando, gritaram. Mas naquele momento preciso, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão de maneira poderosa. Isso foi uma má notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor venha sobre alguém que você está combatendo. Os inimigos de Sansão estavam em menor número, porque ele estava capacitado pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas usadas para amarrá-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula fresca de jumento e a usou para matar 1.000 homens. Ele foi capaz de realizar o que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, versos 14 e 15. Ao se aproximar de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um jumento, ele a pegou e derrubou 1.000 homens. Após concluir seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. O Senhor respondeu graciosamente, restaurando sua força ao criar uma fonte ali. Foi chamada de Fonte do Clamor por Sansão, e ele julgou Israel por 20 anos.
Juízes 15, versos 18 ao 20. Por estar muito sedento, ele clamou ao Senhor: Tu deste esta grande vitória ao teu servo. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu o lugar oco em Leí e a água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou e ele se reanimou. Assim, a fonte foi chamada de En-Acoré e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, foi acompanhado por atividades milagrosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. Desde o tempo do Novo Testamento, no entanto, o Espírito do Senhor veio habitar em cada crente. Efésios 1, verso 13 ao 14. No qual também vós estáis, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, forais selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está relacionada ao Espírito descendo sobre os crentes, mas à plenitude do Espírito agindo dentro de nós. O Espírito veio poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito está conosco hoje. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso significa que estamos tão ocupados em viver a vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer sua presença em nossas vidas. Deveríamos, por outro lado, ser cheios do Espírito, o que essencialmente implica viver sob sua autoridade. Efésios 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão tornam-se ainda mais preocupantes neste ponto da narrativa. Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e foi deitar-se com ela. Agora, por anos, o povo de Israel se prostituiu com outros deuses. Juízes 2, verso 17. E contudo, não deram ouvidos aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e se inclinaram a eles. Rapidamente se desviaram do caminho que seus pais seguiram, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Eles comprometeram flagrantemente com a cultura ao seu redor e traíram o Senhor. E nesta fase de sua vida, Sansão, o líder, estava abertamente vivendo de uma maneira que refletia o que Israel vinha fazendo. Essa tendência seria sua ruína. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o tinham encurralado. Eles vigiavam a saída da cidade, mas quando Sansão estava pronto para sair, simplesmente pegou as portas do portão da cidade, junto com os 2 batentes, e as arrancou, barra e tudo. Ele as colocou sobre seus ombros e as levou até o topo da montanha que domina Hebron. Você ou eu não conseguiríamos carregar essas enormes portas por uma distância em terreno plano. Essa cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus no que estava fazendo, Deus ainda não o havia abandonado. Sansão estava em uma espiral descendente quando Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou por ela. Em Juízes 16, versos do 1 ao 4. Um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. As pessoas de Gaza foram informadas. Sansão está aqui. Então, cercaram o local e esperaram por ele a noite toda no portão da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: ao amanhecer, o mataremos. Mas Sansão ficou lá apenas até o meio da noite. Então ele se levantou e pegou as portas do portão da cidade junto com os 2 batentes e os arrancou, barra e tudo. Ele as levantou sobre seus ombros e as carregou até o topo da colina que fica de frente para Hebrom.
Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek, chamada Dalila. Não está claro se Dalila era uma mulher filisteia, mas suas lealdades estavam com eles e sua prata. Os líderes filisteus pediram a ela que persuadisse Sansão a confiar a ela de onde vinha sua grande força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo indefeso. Prometeram a ela uma grande quantia em dinheiro por sua ajuda. Juízes 16, verso 5. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: se você puder atraí-lo para nos mostrar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo, cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata. 3 vezes Dalila tentou descobrir um segredo, enquanto os filisteus esperavam para emboscá-lo. Cada vez, Sansão lhe deu uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela gradualmente o desgastou. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão tinha usado quando o traiu para os filisteus. Ela suplicou: como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Juízes 16, versos do 6 ao 14. Então Dalila disse a Sansão: me conte o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e dominado. Sansão respondeu a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas, que ainda não foram secas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco frescas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele quebrou as cordas do arco tão facilmente quanto um pedaço de linha se rompe quando se aproxima de uma chama. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de tola, você mentiu para mim, venha agora, me diga como você pode ser amarrado. Ele disse: se alguém me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Então, com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele quebrou as cordas de seus braços como se fossem fios. Dalila então disse a Sansão: todo esse tempo você tem zombado de mim e mentido para mim. Me diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça na trama do tear e apertá-las com o pino, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, teceu-as na trama e as apertou com o pino. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e puxou o pino do tear com a trama. Ela também o acusou de estar zombando dela. Claro que ela não o teria preparado assim se realmente o amasse. Finalmente, ele lhe deu toda a verdade porque ela o importunou dia após dia até que ele ficou exausto. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16, versos 15 ao 17. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de tola e não me contou o segredo de sua grande força. Com tais provocações, ela o instigou dia após dia, até que ele ficou enjoado disso. Então ele lhe contou tudo. Nenhuma navalha foi usada em minha cabeça, disse ele, porque tenho sido um nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo fosse raspado, minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não era de perder tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E porque os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e haviam trazido a prata, ela estava livre para contar seu dinheiro sujo enquanto o ato era feito. Uma vez que Sansão tinha sido tornado indefeso, lemos estas tristes e lamentáveis palavras. Quando acordou do sono, disse: vou escapar como fiz antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado.
Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila acima de sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um preço alto por sua transgressão. Seus olhos foram arrancados, ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus tomaram controle de cada movimento dele. Isso serve como um lembrete de que, quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle da situação. Juízes 16, versos 18 ao 22. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado tudo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus. Voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os líderes dos filisteus voltaram com a prata em suas mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para cortar as 7 tranças de seu cabelo e assim começou a subjugar sua força, e ela o chamou. Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou, vou sair como antes e me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, eles o colocaram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Aqui percebemos que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que precisávamos ser informados de que seu cabelo, que era a fonte de seu poder, começou a crescer novamente? O retorno de seu cabelo era um símbolo exterior de que ele estava interiormente arrependido e voltando-se para Deus. Seu arrependimento se tornaria evidente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar sua atenção completa, às vezes Deus precisa levá-lo tão baixo quanto possível. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, seu cabelo começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagon, enquanto Sansão esmagava grãos na prisão. Estavam prontos para se alegrar porque sua divindade lhes entregara sua comida. Na reunião, os filisteus estavam alegres. Eles convocaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre as colunas do templo. Estavam se colocando em uma posição de fracasso ao fazer isso. O templo estava lotado e provavelmente havia 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão suplicou a Deus mais uma vez para capacitá-lo, a fim de derrubar o telhado dos filisteus. Ele empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e toda a população. Juízes 16, versos 23 ao 28. Agora, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para celebrar dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando as pessoas o viram, louvaram o seu Deus dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Mas enquanto estavam animados, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. Então, chamaram Sansão para fora da prisão e ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa apoiar-me nelas. Agora, o templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo à apresentação de Sansão. Então, Sansão orou ao Senhor: Senhor soberano, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me mais uma vez e permite-me, com um único golpe, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que em todos os outros dias de sua vida. Infelizmente, Sansão sucumbiu à cultura idolátrica ao seu redor e tomou más decisões.
No entanto, em Hebreus 11, versos 32 e 33, Sansão é mencionado no rol da fé, junto com outros heróis justos do Antigo Testamento. E cada coração deve ser cheio de esperança como resultado dessa inclusão. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa: ele acreditava que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, confiemos em Deus, submetamo-nos à sua agenda para nossas vidas e entreguemos tudo a Ele. A história de Sansão é repleta de altos e baixos, marcada por suas escolhas questionáveis e a redenção que encontrou em seus momentos finais. Apesar de suas fraquezas, destacando que Deus pode usar até mesmo aqueles que erram para cumprir seus propósitos. A lição fundamental reside na importância de priorizar nosso relacionamento com Deus acima de qualquer outro, reconhecendo que sua graça é capaz de nos restaurar, independentemente de nossas falhas. Que a história de Sansão inspire-nos a confiar em Deus, submeter-nos à sua vontade e entregar-lhe tudo o que temos, confiantes em sua redentora misericórdia. E hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.